dia. Bom dia. Em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. É uma oportunidade muito boa, um prazer grande. Agradeço o convite da organização, o pessoal, Flávio e todos os organizadores. A ideia hoje é falar para vocês sobre os impactos da inteligência artificial na transformação digital, que é o que está fazendo toda a mudança na vida de todos nós, né? Empresas, pessoas, formas de viver, formas de interagir e assim por diante. Então, vamos começar então dando uma ideia do que é que está por trás disso tudo. O que vocês estão vendo aí é um gráfico que mostra a população de cavalos nos Estados Unidos no ano de 1900. Existiam 22 milhões de cavalos e mulas, a economia e o transporte era feito por cavalos e mulas. Em 1920 chegou num pico de 25 milhões e depois os cavalos perderam seus empregos aos poucos. Entre 1900 e 1960, os cavalos saíram de uma força de trabalho importante para a recreação, praticamente usada para esse tipo de coisa hoje. O que vocês acham que aconteceu? Sim? Surgimento de máquinas, mas as máquinas já existiam, né? Tinha que ter um negócio lá dentro que impulsionava as máquinas, que são os motores de combustão interna, certo? Então, por volta de 1900 surgiram os motores de combustão interna e o que ocorreu é isso que está aí. Os cavalos foram substituídos por veículos com motores de combustão interna, certo? E o que está por trás disso tudo é uma coisa que é chamada de tecnologia de propósito geral. Ela tem as características de ser pervasiva, ela entra na vida de todos nós, né? Ela é capaz de ser melhorada ao longo do tempo e é capaz de produzir inovações complementares. Um outro exemplo de tecnologia desse tipo é a eletricidade. Eletricidade, vocês imaginam, sem eletricidade também, né? Dá para viver hoje, da forma como a gente vive. Então, o que acontece, de fato, hoje é isso que está aí. Nós temos, ali é um exemplo de veículos autônomos, né? Hoje você pode ter uma agricultura que praticamente não tem ninguém no campo, com alta produtividade. Pesquisador, professor famoso do MIT, Eric Bryn-Johnson, numa palestra falando do impacto da inteligência artificial no lado econômico, ele se pergunta, será que nós humanos vamos seguir o mesmo caminho dos cavalos? Esse é um debate importante, cabe até uma palestra só nesse tema, que não é o caso aqui hoje. E a inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral. Ela invade já a vida de todos nós, os smartphones, tudo está acontecendo, vocês já sentem, uns mais, outros menos. Hoje a capacidade de predizer, né? Antecipar as coisas, classificar, rotular, tudo isso é muito central. As ocupações para a indústria, melhorado ao longo do tempo, nós vamos ver. Vou mencionar o paradoxo de Polanyi. Alguém conhece? Ouviu falar? Logo nós vamos apresentar o paradoxo de Polanyi. Quer dizer, a inteligência artificial é capaz de superar o paradoxo, né, de Polanyi. E capaz de gerar inovações complementares. Percepção, né? Impressionante a visão. Reconhecimento de voz, eu vou dar um exemplo aqui mais à frente. Cognição, solução de problemas.
não é novo, isso já vem da Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, com Alan Turing. Nos anos 50 teve um impacto grande, que eu vou mostrar logo a seguir, principalmente com Arthur Samuel e outros colegas dele. E o que é a inteligência artificial? Né? O que está por trás, no fundo? O que está por trás é uma sub-área da inteligência artificial, chamada em inglês, machine learning, que a gente traduz por aprendizado de máquina. É uma tradução meio pesada, deveria ser aprendizagem de máquina, mas esse jargão entrou e ficou. Aprendizado de máquina, e é o que a gente vai falar. E o que é o aprendizado de máquina? Os computadores, desde os anos 40, são formatados, escritos, programados para decisões discretas, do tipo se então, if then else. Certo? O ideal, se a gente, ali são drones, o ideal é que, se um drone for bater no outro, você programe e diga, não, isso é possível na engenharia de software tradicional? Não é. Hoje é isso que está ocorrendo. Isso é possível com machine learning, com aprendizado de máquina. Antes não era possível esse tipo de coisa. E o que é o aprendizado de máquina? É a gente dar capacidade aos computadores de aprender sem serem explicitamente programados no passo a passo. Certo? A forma tradicional de programação é você ensinar o passo a passo. E a mudança é muito grande, né? A gente hoje consegue ter um processo de programação que toma decisões na presença de ambiguidade. Nós vamos falar sobre isso. Coisa muito difícil de se lidar com a engenharia tradicional de software. Certo? Você consegue quantificar a tomada de decisão e as decisões não precisam mais ser discretas, porque a engenharia de software tradicional é muito matemática discreta. Certo? Delayzinho. Bom, existe um aspecto filosófico muito importante para a gente entender o que está acontecendo. Na engenharia de software tradicional, o engenheiro de software pensa de forma lógica e matemática. Né? E o que existe na programação tradicional, a gente tem dados, você tem que escrever um programa dizendo o que você vai fazer com os dados, o passo a passo, concorda? Antigamente era comum você ter disciplinas importantes da prova da correção de programas de computadores, desse passo a passo. Você aplica uma computação e o resultado é uma saída previsível. Você tem uma saída esperada, previsível. Hoje existe uma mudança filosófica extremamente importante. A gente sai de uma ciência matemática para uma ciência natural. Você tem esse mundo incerto, é isso? Incerto de todas as maneiras que você possa imaginar. A gente faz experimentos, aplica estatística para resolver problemas, classificação, otimização, predição e assim por diante. Então, é importante entender a mudança que está por trás, que está ocorrendo hoje. Aí está o paradoxo de Poller. Nós sabemos mais do que nós conseguimos dizer. Certo? Esse é o dilema do professor, é o dilema de todos nós. Quando você tenta passar uma informação para alguém ou para um grupo, às vezes passa 2, 3 pessoas retransmitindo, chega do outro lado, não tem nada a ver com o que você falou. E você não consegue expressar com precisão.
Então, o paradoxo de Polanyi era uma barreira intransponível para a engenharia de software tradicional. Por exemplo, eu consigo saber, que vocês parecem que estão prestando atenção sobre o que eu estou falando, eu consigo discernir sobre o ambiente. Isso, com a engenharia de software tradicional, não era possível você programar para ter esse tipo de resposta. O que está acontecendo aqui nesse ambiente, certo? A aprendizagem de máquina consegue obter solução a partir dos dados. A máquina aprende com os dados, certo? Lá atrás, eu acabei esquecendo de mostrar uma coisa muito importante ali, no aprendizagem de máquina. Nós temos dados, de preferência dados de qualidade. Você tem um dado, sabe o que ocorreu com o dado. Se você tem uma função objetivo clara, onde você quer chegar, que problema você quer resolver, ao aplicar uma computação, o resultado é um programa. O programa é gerado. Na verdade, é um modelo matemático. Quando recebe dados novos que ele nunca viu, ele tem um acerto muito grande, precisão alta. Okay? O que existe hoje é isso. O aprendizado de máquina, hoje, visão computacional, é impressionante. Hoje, com o seu smartphone, tem programas em que você olha a imagem, passa aqui, por exemplo, você tem informação sobre diversas coisas, reconhecimento de todos os objetos envolvidos numa imagem em tempo real. Um acerto muito grande nisso, nesse tipo de coisa, nós vamos ver a consequência disso. Fala, né? Hoje é possível você traduzir de uma língua para outra em tempo real. Tem aplicativos, alguém conhece? Alguém tem? Você hoje pode baixar um aplicativo e ir lá na Tailândia. Suponhamos que você não fale tailandês, a maioria de nós não deve falar. Se assenta no restaurante, fala com um garçom em português, traduzido em tempo real para tailandês, ele responde em tailandês e volta para o português. Isso é possível hoje com uma aprendizagem de máquina. Processamento de linguagem natural hoje é impressionante. Não sei se vocês já repararam a qualidade da tradução de uma língua para outra hoje. Provavelmente vocês devem usar isso, volta e meia, do inglês para o português ou vice-versa. É impressionante. A tradução, e aí, veículos autônomos. Sobre a fala, eu vou dar um exemplo à frente, como que a gente consegue determinar a emoção por trás da fala. Com 6 segundos de fala, a gente consegue determinar que tipo de emoção que existe por trás. Coisa que a engenharia de software tradicional nunca conseguiu fazer. Muito bem. O aprendizado de máquina basicamente divide o processo de resolver problemas em 2 grandes fases. Primeiro, aprender a representação dos dados. E lida com um número muito grande de dimensões. Normalmente, quantas dimensões a gente consegue lidar? Com conforto. 3. 3 dá, né? 4 já começa a ficar complicado. A aprendizagem de máquina lida muito bem com 2, 3 centenas, dezenas, centenas, milhares. Com o mesmo tipo de consequência, esforço e resultado. Então, você já imagina uma redução de dimensionalidade imensa para tratar problemas. E, a partir daí, a gente é capaz de fazer análise preditiva, otimização, classificação e assim por diante. Existem vários tipos de aprendizado de máquina. Eu vou mencionar apenas 2, mas existem vários. Um deles é o supervisionado, que tem resultados muito fortes desde o início do sucesso, né, do aprendizado de máquina, onde a máquina aprende a partir de dados com rótulos. E neste caso, você tem uma definição clara da saída, então é capaz de haver predição, capaz de dizer sobre o futuro, o que vai acontecer mais à frente. Certo?
resolve muito bem classificação e regressão. Para isso, então, dado uma entrada com dados, você tem que treinar a máquina. Na realidade, o treinamento é a criação de um modelo, que é o programa que eu mencionei anteriormente. Esse tipo de aprendizado é muito importante e o fluxo de processo, nesse caso, é que está aí. Dados de treinamento, você aplica algoritmos de aprendizado de máquina e o modelo nasce, então você cria um modelo ou um programa. Tendo um dado novo, você é capaz de fazer uma predição. Por exemplo, é gato ou cachorro? Uma imagem do guia, certo? Tem um delay aqui que acabou me pegando. Vamos lá. Muito bem. Falar um pouco sobre algoritmos. Um algoritmo extremamente elegante é o Perceptron. Ele foi desenvolvido nos anos 50, é antigo, e é base para muitos modelos muito bem sucedidos hoje. Um deles é o SVM, Support Vector Machine, importante para classificação. E o outro são as redes neurais artificiais, que é o tema daqui para frente. Nós vamos falar muito das redes neurais artificiais. Elas são inspiradas no cérebro dos seres vivos. Então, um neurônio artificial é inspirado e imita o neurônio humano, que a gente conhece um pouco, não muito, mas já dá para inspirar e desenvolver o que existe hoje. No caso, por exemplo, o Perceptron. Esse aí é um exemplo de uma rede neural artificial, um Perceptron pequenininho. São 4 neurônios, 4 dados de entrada, X1 até X4. Esses dados de entrada podem ser, por exemplo, CPF. A representação de CPF é como? Quantos dígitos? 11 dígitos. Nome, caracteres, né? Número de compras que você fez, por exemplo, no sistema de e-commerce. Esses podem ser os dados de entrada. Aí você associa pesos, aquele W ali são pesos aleatórios inicialmente. Então, o produto da representação pelo peso é realizado e entra numa função que gera uma saída. Certo? O que ocorre, então, é isso que está aí. Ali é um conjunto de dados e, depois de algum tempo de processamento, o resultado é esse. Você consegue separar, né, os dois tipos de dados que tem ali. Certo? Então, o Perceptron é capaz de fazer isso muito bem. Interessante é que isso aí é uma entrevista realizada para o New York Times no dia 13 de julho de 1958, pelo Rosenblatt, que é um psicólogo que teve uma contribuição enorme para a área. E o que ele diz ali é que a Marinha, isso em 58, a Marinha revelou o embrião de um computador eletrônico que espera que possa ser capaz de andar, ver, escrever, reproduzir a si mesmo e ser consciente da sua existência. Mais tarde, Perceptrons vão ser capazes de reconhecer pessoas, chamar pelos seus nomes e instantaneamente traduzir de uma língua para outra e escrever em outra língua. Era a previsão na época. Começou a acontecer 50 anos depois. Sabe? Um hype aí com frustração década após década. E realmente explodiu, começou a acontecer a partir de 2006, 2007. Tem uma história bonita que não dá tempo de falar aqui, questão de limitação de tempo. Mas dá uma ideia do que aconteceu. O que ocorreu é que o Perceptron, o pessoal achava que ele seria capaz de resolver tudo isso,
mas as limitações dele não foram percebidas inicialmente. O PERSOL, então, é capaz de fazer uma classificação binária, simplesmente. Né? E à época, em 1961-62, houve um caso clássico, famoso, que separava fotos de tanque de guerra de caminhões de guerra. E depois foi verificar que as fotos de tanques de guerra eram à noite e as fotos de caminhões de guerra eram durante o dia. Então ele separava claro e escuro, noite do dia, sabe? E não caminhões. Aí foi a frustração que levou décadas e mais décadas. Okay? Ele é meio teimoso. Se eu passar 2 vezes, vai embora. O que ocorre é que as redes neurais artificiais foi um grande retorno para a área, sabe? Elas existem desde os anos 80, quer dizer, começaram a surgir nos anos 80, uma rede neural artificial, cada neurônio é um perceptor. Daí a importância do perceptor, da elegância deles. É um conjunto grande de perceptors interligados. E o problema é que, à época, nos anos 80, o poder computacional era limitado, era difícil de treinar, os algoritmos não eram tão evoluídos como hoje, a partir dos anos 2000, e precisava de grandes quantidades de dados, que à época não tinha tantos dados disponíveis. Então, nos últimos 12 anos, é que realmente começou a haver uma diferença. O grande marco foi em 2006, com a pessoa mais importante da área, na minha opinião, viva hoje, que é o Hinton, da Universidade de Toronto. Ele conseguiu um resultado importante em 2006, e aí logo pessoas que já trabalhavam com eles, como Benjo, Montreal, LeCun, New York University e Facebook, são um dos grandes. Eles, inclusive, ganharam o Prêmio Nobel da Computação, né? Recentemente, certo? Que é o Turing Award. Os 3 ganharam o prêmio. Aí, é um exemplo de uma rede neural artificial, é uma rede importante, que são as redes convolucionais, que conseguem trabalhar com características espaciais. Ali são pixels no primeiro camada de entrada, cada neurônio cuidando de um pixel. E o que ocorre é isso. Tem uma foto ali, o que vocês acham? É gato ou cachorro? Difícil, né? Mas é impressionante. As redes, depois de milhões e milhões de imagens, treinado com milhões de imagens de gatos e de cachorros, aí bate nos humanos de longe, no reconhecimento. O que ocorre é isso que está aí. Aqueles pesos que eu citei lá atrás, né, multiplicado pela representação dos dados, eles são, existe uma operação chamada backtrack, que é circular, e os pesos são acertados de tal forma que consiga dirigir as coisas para a classificação correta de cada imagem nova que aparece para o modelo já treinado. Okay? Esse exemplo também é interessante, é uma metáfora, uma analogia, que mostra como as redes funcionam. Elas pegam sub-áreas de pixels de uma imagem, aplicam uma operação chamada convolução, que vai para a camada seguinte, uma redução. Então é parecido com isso que está sendo mostrado. Reparem que a imagem inicial é um cachorro, pode ser um cachorro de um de vocês, que vocês reconhecem, basta olhar para ele. Mas, na medida que a rede vai seguindo nas camadas, vocês veem que ali no final, o que existe ali são as características de um cachorro qualquer. Quer dizer, um cachorro específico extrai características próprias de um cachorro qualquer. Então, isso dá uma ideia de como é que essas redes são treinadas. Outro tipo de aprendizado é o segundo que eu vou mostrar, é o único dos dois, tem vários outros, tem não supervisionado e assim por diante.
é o aprendizado por reforço. Hoje é uma área quente de pesquisa em machine learning e é baseado em recompensa. A máquina aprende a maximizar a recompensa. Dados não conhecidos e sem rótulos. Você não tem informação nenhuma sobre os dados. Vou dar exemplos. Esse jogo aí é do Atari, né? Submarinozinho, tentando acertar peixe. Quem é que já brincou com isso? Se eu perguntasse isso 10, 15 anos atrás, 90% levantaria a mão. A geração nova não conhece esse joguinho. Mas ele recebe oxigênio e tem que acertar peixe. Então, inicialmente, vocês veem que ele não consegue, na hora que aleatoriamente ele consegue acertar um peixe, tem uma variável de recompensa que retorna mudando tais pesos que eu mencionei. Sabe? Então, inicialmente, ele recebe oxigênio e não consegue fazer praticamente nada e morre. Depois de perto de 4 horas, ali 500 mil frames, ele começa a acertar. E depois de quase 20 horas, 18 horas de treinamento, com quase 4 milhões de frames, ele fica imbatível. Agora é um exemplo um pouco mais elaborado, apesar de ser bastante simples também. Isso aí é como se você estivesse numa praia, você está na posição inferior mais à esquerda, e a ideia é atingir o mar lá em cima, mais à direita superior, onde tem aquele esverdeado ali, água boa. A ideia é caminhar ali e existem restrições nesse caminhamento aí. Ele não pode atravessar aquele campo de vôlei que está no meio, tem uma partida de vôlei em andamento. A areia é quente. Então, essas aí são as condições do mundo que você está enxergando. E a ideia é que a gente procura criar uma otimização de recompensa a longo prazo com incertezas. Porque tem ali também água-viva ali. Tem uma parte do mar ali que você cair tem água-viva. Você tem que ir no canto superior direito. Ali no meio tem água-viva também. Então você tem várias incertezas e a gente fala em recompensa de longo prazo, é que coisas de longo prazo você tem recompensa menor. E quando você atinge o objetivo onde você quer, você tem uma grande recompensa. Basicamente é isso. E a gente faz simulação, e aí a gente passa a conseguir otimização a partir de simulação, que é uma coisa nova que a aprendizagem de máquina te permite hoje. É novo, inclusive, para o pessoal que trabalha com otimização, incrível. Então, se o passador me deixar, eu queria subir lá em cima. Bom, está aí, é um possível caminho. Essa é uma possível simulação. Você simulou aleatoriamente e achou esse caminho. Reparem que a areia quente tem peso negativo, 0,04 menos, né? No mar, a recompensa é grande. Se você atingir onde você quer chegar, você ganha mais um. Né? Além disso, o objetivo é obter estratégia ótima a longo prazo por simulação, que é uma coisa que a aprendizagem de máquina hoje permite. Né? Aqui é um outro exemplo de simulação. Neste exemplo, o peso total é igual ao do anterior. Mas esse é melhor ou pior do que o primeiro? Essa é uma pergunta. Reparem que você trabalha com aleatoriedade em cada ponto que você está. E se você vai por esse caminho, você pode chegar ali
do lado do campo de vôlei, entre o campo de vôlei e como é que chama o bichinho ali que queima? Água-viva. Sei lá, você está passando ali, o cara dá uma cortada, acerta a bola em você, você cai no mar ali com água-viva, por exemplo. São coisas imprevisíveis, incertezas da vida, né? Então aquele caminho é mais arriscado, apesar de ter o mesmo soma de peso. Okay? Esse caso é aquele em que você foi pelo mesmo caminho e de repente recebeu uma bolada numa cortada e caiu na água-viva, que não é uma coisa boa. A água-viva, a penalização é muito alta, é -1. Recompensa negativa pesada. E aí vamos, depois de um certo número de simulações, um número suficiente de simulações, você tem um mapa de risco, que permite encontrar política de ações que seja ótima. Reparem que, se você vai ali entre o campo de vôlei e a água-viva, a penalização é maior. Se você tentar seguir à direita, vai aumentando de menos 0,35 para menos 0,45, depois, então é melhor revoltar. Se você aleatoriamente caminhar ali, é melhor revoltar. Então, aí é possível se obter a estratégia ou a política que é ótima. O melhor risco, sem dúvida nenhuma, é acima, vertical para cima. Seja onde você estiver. Se for para a direita, volte. É o que está dizendo ali. Okay? Então, esse é um exemplo de aprendizado por reforço, para dar uma ideia como funciona. Simulações, etc. Agora, eu vou dar um exemplo de um problema extremamente mais sofisticado, que é o jogo chamado Go. Alguém já ouviu falar? Conhece? Go. Tabuleiro 19 por 19, pedras pretas e brancas, você tem que colocar as pedras nas interseções, ganha aquele que coloca as pedras e o adversário não tem mais onde colocar pedras. É um jogo asiático muito popular, enche estádios, por exemplo, Coreia do Sul e alguns lugares, e ele é extremamente complexo. Pra vocês terem uma ideia da complexidade do Go comparado com o xadrez, isso aí é o xadrez, o número de possibilidades que você tem de jogadas. Esse aí é o Go. Extremamente explosivo. Pra vocês terem uma ideia, o conjunto de jogadas do início ao fim, o número de possibilidades que existem, é o que eu vou mostrar aqui. Ó. Esse aí é o número de possibilidades que existe. O número de átomos do universo é 10 elevado a 80, do universo todo. O número de jogadas possíveis no Go é 10 elevado a 170. Então, a previsão é que ia ser possível bater um profissional de Go, jogador profissional de Go, lá para, sei lá, daqui a uns 8, 10 anos. Isso aconteceu 2 ou 3 anos atrás, certo? Com aprendizado por reforço, principalmente. E o que ocorreu, o que ocorreu, esse é o campeão mundial de Go, Lee Sedol, e foi em janeiro de 2017, se não me engano, numa melhor de 5, ele ainda conseguiu ganhar o 4º jogo. Inclusive hoje tem papers, artigos científicos mostrando o caminho que ele seguiu para ganhar o 4º jogo, mas hoje uma máquina joga contra a outra, fica complicado os humanos. Outra coisa importante é que o custo da predição está caindo muito, com impactos enormes, saúde, predição sobre câncer de pele, câncer de forma geral, Alzheimer, isso na saúde, e praticamente em todos os lugares. A queda da predição tem sido muito importante, e a IA reduz
O custo de quê? O custo da predição, como eu disse, você tem mais aplicações baseadas na predição que vão ser capazes de resolver ou prever melhor e mais rápido. Soluciona problemas que não sabemos resolver utilizando a engenharia de software tradicional, como eu já exemplifiquei aqui para vocês antes. Okay? Outro aspecto importante é a explicabilidade. Você ser capaz de explicar o que levou a uma determinada classificação. Acho que está morrendo aqui, viu? A organização aí, se puder. Outra opção é ir lá para cima e passar a mão. O grande desafio é garantir que o modelo esteja correto. Os indivíduos afetados com decisões algorítmicas tenham direito à explicação, certo? Isso é importantíssimo. Hoje, na União Europeia, existe um regulamento geral de proteção de dados, com direito a explicações, já tem vários anos. E o Brasil está entrando nisso também, se não me engano, esse ano. O grande desafio é a responsabilização, a accountability, né? E se a IA fizer uma previsão errada, o que fazer? A IA terá recurso de segurança para não se voltar contra nós humanos? O que vai acontecer com os robôs, né, no muito longo prazo, com relação a nós? Uso indevido da IA, né? Voltando, então, de novo ao aprendizado supervisionado, que foi o primeiro que eu mencionei, vamos falar como é que funciona um veículo autônomo. Então, inicialmente, ele é capaz de identificar pedestres, ciclistas, placas de trânsito, todo tipo de sinalização, com milhões e milhões de imagens. É treinado com imagem e tem um rótulo do que é o que. Aí, no caso vermelho, são ações que o modelo desabilitou, para o veículo não poder fazer. E verde, como eu vou mostrar, são imagens que o modelo habilitou. Pior que o tempo é apertado, estou doido para falar um monte de coisa e o negócio não deixa andar. Isso aí não dá muito certo, não, mas porque depende. Vou fazer o seguinte, eu vou ler em cima, porque senão vai acabar com a minha apresentação. Nossa, que coisa. Muito bem. Esse aí é um veículo autônomo. E eu vou mostrar para vocês aquilo que eu disse. Quer dizer, coisas são desabilitadas em vermelho, habilitadas em verde. Então, vocês veem lá em cima tem verde, amarelo e vermelho. Ao aparecer uma sinalização de stop, né, de pare, o vermelho aparece. E o que acontece é que o verde permite prosseguir, vermelho é a sinalização para não prosseguir. Então, as redes são treinadas com essas condições, a partir de imagens aprendidas, né? Então, vocês veem que ele para, né? Agora tem um pedestre que vem, vai atravessar a rua. O que acontece é que o pedestre tem uma roupa que é da cor do poste. O poste permite verde, o verde. Você pode prosseguir que o poste não caminha, não anda, tá certo? Mas o que acontece é que, ao ser confundido, o pedestre teria que ter tido um vermelho, para o carro parar se ele entrasse, se ele atravessasse a rua. O que aconteceu é que, ao ser confundido com o poste, ele vai, caminha e é atropelado. Então, o que acontece é o quê? São dados, é um bug no dado, que é uma coisa difícil. Quando ocorre bug no programa, é num passo qualquer do programa. No aprendizado de máquina, é no dado. Então, ele tem que ser retreinado de alguma maneira para prever ou tirar esse erro. Então, o que ocorre é isso que está aí.
Você tem aí uma rede neural artificial, né? Aprendida a partir de milhões e milhões de todos os tipos de imagem. E reparem que o poste está em verde, quer dizer, os pesos são feitos de tal forma que, aparecendo um poste, o carro pode prosseguir. Mas tem um erro ali e isso tem que ser arrumado. Na realidade, tem que reconhecer o pedestre, mesmo que ele esteja com um blusão marrom da cor do poste. Certo? E aí, então, o que ocorre é que existe a correção. Okay? Então, a veículo para corretamente. Rapidamente, eu vou fazer uma parêntese rápida. Por que é importante mobilizar conhecimento na universidade para geração de riqueza? Isso aí é um exemplo do MIT. O MIT tem 10 mil estudantes, 6 mil de pós-graduação, 4 mil de graduação. Esse é um estudo da Sloan School of Management, que estudou empresas criadas dentro do MIT por alunos, professores e assim por diante. E isso foi em 2009. Reparem que tem muito tempo, mas só tende a aumentar. Eles catalogaram 25.800 empresas. Não, tá bom, vou ficar aqui, porque meu tempo está quase acabando, né? Tem muita coisa a falar. 3.300.000 pessoas empregadas nas empresas que nasceram dentro do MIT, 1 trilhão 800 bilhões de dólares de faturamento anual, que é o PIB brasileiro. 10 mil estudantes, empresas criadas lá em 2009, até 2009. Okay? Estou falando disso, desse tamanho aí. Então, no caso da UFMG, eu sempre me preocupei com isso e trabalhei em 3 grandes ondas. Busca, metabusca, usa mecanismos de terceiros, como Trivago, Airbnb, MaxMillies, faz a fusão do resultado e apresenta para o usuário. Eu mexi com isso nos anos 90, logo depois que a web nasceu. Depois busca propriamente dito e aprendizado de máquina, que é o que a gente está fazendo hoje. Aí estão os 3 exemplos. A primeira chamava Miner, uma empresa criada a partir de uma dissertação de mestrado, defendida em fevereiro de 1998. Criamos a empresa em abril, eu e o aluno sozinho, nós dois. E ela foi vendida para o grupo Folha de São Paulo, UOL, 14 meses depois. Você vai no UOL, é lotado de mineiro. Quer dizer, essa é a beleza desse tipo de coisa. Você cria emprego enorme. Não tem tempo para falar um pouquinho sobre o que significa isso. O diretor de TI sempre está aqui, mestrado comigo. O cara por trás do PagSeguro, Marley Neubert, fez mestrado comigo. Negócio de quase 10 mil. Então é um exemplo. Depois busca, teve a Aquan, mecanismo de busca mesmo, tradicional, concorrente do Google à época. A gente criou a empresa em março de 2000, tinha uma tecnologia importante para encurtar. Em 2005 a Google adquiriu a Aquan. Abriu um centro de pesquisa e desenvolvimento aqui em Belo Horizonte e abriu o comercial em São Paulo. Google já pôs bilhões de dólares no Brasil, a partir da compra da empresa que a gente criou aqui no DCC. Depois Nemu, não vou falar muito, 2010, 2015 a Lynx comprou, que ia entrar no e-commerce. E finalmente, a terceira onda, vocês conhecem aquela pedra lá na cidade de Nazaré, em Portugal? Tem um defeito no fundo do mar. As ondas têm 8 metros, 8 andares, 6 andares, é difícil dessa altura. Aprendizagem de máquina é esse tipo de onda, tá? É uma onda monstra. Aliás, é mais para tsunami, porque o tsunami funciona como? Ele cria uma onda, aí o machine learning está no topo da onda, e só tem uma onda que vai destruindo tudo. No caso do aprendizado de máquina, a gente espera que construa tudo. E a UFMG tem ações da CUNUME, uma peça jurídica, não vou falar muito sobre isso, na forma de usufruto de ações. A UFMG tem os mesmos direitos que qualquer acionista da CUNUME, mas não tem direito a voto pelas ações, a gente corta o cordão umbilical. Ok?
E a CUNUME tem um propósito bacana, bem-estar por meio de desenvolvimento responsável da IA. E faz a ponte entre negócios e aprendizagem de máquina. E atua em diversas áreas por questões próprias do machine learning, do aprendizagem de máquina. Arte, saúde, engenharia. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Eu vou saltar esse slide por questões de tempo. E tem uma das coisas que a gente faz muito, é o chamado humano no loop, que é uma forma importantíssima. Você empoderar a pessoa forte da área. O médico, por exemplo. O que ocorre? Quando você tem uma mancha na pele, eu já tive problema, por exemplo, de ir no dermatologista com uma mancha aqui, na testa. Eu vi que o dermatologista olhou para a minha mancha, eu vi que ele sabia tanto quanto eu, o que era aquilo, sabe? Então, fui para a biópsia, para determinar o que era. Então, as biópsias subsequentes te dão um padrão ouro que você usa para retreinar o modelo. Aí, o que acontece? Com o tempo, enxerga antes do dermatologista mancha de pele com potencial de câncer ou não. Classifica muito melhor que o dermatologista. Top. Ok? É isso que está aí. O exemplo que eu dei, né? Mas basta usar um celular hoje, isso já acontece. Rapidamente, projeto Portinari, quem conhece? Eu não vou ter tempo de explicar. Quem conhece o pintor Cândido Portinari? Eu estava ficando preocupado. Mas, beleza. O projeto Portinari é para resgatar a memória do grande pintor Portinari. Tem 40 anos, capitaneado pelo filho do Portinari, que é o João Cândido Portinari. Nós estamos trabalhando com o projeto Portinari, por exemplo, em autenticação de obra de arte. Tá? E vou dar um exemplo para vocês, nós estamos gerando obras falsas, para treinar modelos mais antiguos. Esse é um exemplo de uma imagem ali do Pão de Açúcar, e no meio tem um quadro original do Portinari, com verdes parecido ali com a... E o que eu vou mostrar para vocês é como se o Portinari estivesse vendo aquela imagem e fosse pintar o que ele estava vendo. Pintura do que ele estava vendo. É o que ocorre ali do lado direito, certo? Ali são chamadas épocas, né? Que a gente selecionou um conjunto e o resultado é esse que está aí. Quer dizer, isso chama transferência de estilo. Você pega o estilo do original, aquele quadro do meio, aprende o estilo e transfere para outras imagens. Um outro exemplo de transferência de estilo, que eu não vou explicar, é um outro tipo de rede que não dá tempo de explicar, que é a GAN, Generative Adversarial Network, que não tenho tempo de explicar, mas que ocorre isso. Isso aí é para treinamento cirúrgico. O que está ali à direita de vocês é isopor, e o que está no centro é o que o aprendiz, né, o estudante de medicina, vê, que é o interior de uma pessoa. Então ele consegue treinar cortando o isopor como se estivesse operando. Isso também é transferência de estilo. Okay? Agora, um outro problema relacionado à saúde, que a gente está lidando, que é a face de dor com marcação de vitalidade fetal. Em outras palavras, é dor em feto, tá? Que é uma coisa muito importante e pouco pesquisada. Você tem a ideia de determinar o bem-estar. Quando o feto está com bem-estar, ele não tem sinais de muito sofrimento, seja crônico ou agudo, né? E a ideia é criar uma espécie de escala de dor em fetos. A partir da 20ª semana ele sente, passa a sentir. E aí você pode ter uma avaliação clínica, o feto tem problema congênito, às vezes precisa até de uma cirurgia intrauterina, ou precisa ser tratado de alguma maneira com relação àquilo que foi detectado. Então, esse aí é um exemplo de um vídeo tirado até com um smartphone.
é um feto que precisou de uma cirurgia intrauterina, por um colar, nasceu saudável, mas na hora que ele recebe depois, na hora que ele recebe anestesia, vocês veem que a expressão dele muda completamente. Okay? Ele recebe anestesia na coxa para poder sofrer a cirurgia intrauterina. Então, o que acontece é aquilo ali. Okay? Se aquilo não for dor, né, o que é? Então, a gente está trabalhando nisso com resultados espetaculares, muito interessante isso. Okay? E trabalha com características obtidas de sobrancelha, nariz, boca, olhos. Porque o ultrassom hoje, os pais querem saber sexo, como é que a criança está, com cada vez mais qualidade. Então, isso tudo é muito disponível. E trabalha com um pesquisador da USP, Hospital das Clínicas de São Paulo, Tchan, nesse projeto. Outro projeto interessante são com 2 psiquiatras do Rio Grande do Sul, que é modelar, obter predição de suicídio, né, em grupos de pessoas, a partir de dados de 50 mil brasileiros. São décadas que 2 pesquisadores que a gente está trabalhando lá de Porto Alegre coletaram, e o paciente preenche questionário com cerca de 1000 questões. A partir das 1000 questões, na primeira consulta, ou a partir até do questionário que qualquer um de nós preenche, determinar a probabilidade de suicídio, que é uma coisa importante. Então, a gente tem aqui uma maneira de explicar as coisas. Esse aqui é uma imagem de Chape, que eu não tenho tempo de explicar, mas ali é o número mínimo de perguntas que levaram uma pressão de 90% na classificação de predição de suicídio. Então, repare que ali é para homens, acho que tem 16 que levaram uma pressão, basta 16 das 1000 envolvidas, que dá uma explosão, né, com maior de possibilidades. Tem várias coisas que são iguais para homens e mulheres. Por exemplo, você é feliz? O que está do lado direito de uma linha bem tênue que tem ali no meio é possibilidade de suicídio. À esquerda, não. A cor tem a ver com a intensidade da característica considerada. Vermelho é mais intenso, azul pouco. Então, repare o seguinte, o homem tem uma pergunta: você vai ao psicólogo ou psiquiatra? A maioria forte responde que vai muito frequentemente, então ele tem menos propensão ao suicídio. Ser feliz ou infeliz é igual para homens e mulheres, como a gente vai ver a seguir. Mas, por exemplo, você não usa preservativo na relação sexual, isso é um problema. Por quê? Porque os psiquiatras dizem que a pessoa que faz isso é porque não está ligando para a vida. É igual fumante, tá? O cara, todo dia, detona o pulmão, tudo fuma. Então, o cara não está nem aí para a vida. No caso da mulher, vocês veem que felicidade é o primeiro item. Mulheres infelizes, o azul, que significa baixo, né? É infeliz, no fundo, é baixa felicidade. Do lado direito ali da linha, as mulheres têm mais propensão ao suicídio daquelas que são felizes, que é o lado esquerdo em vermelho. Certo? Então, tem várias coisas ali muito interessantes que explicam. Né? Você fuma, as pessoas que fumam têm tendência a suicídio, por quê? Que eu disse, fuma porque não está ligando para a vida, está destruindo, né, o seu próprio corpo. Reconhecimento de emoções, isso é uma coisa não possível com a engenharia de software tradicional. Nós vamos mostrar para vocês, com 6 segundos de fala, a gente é capaz de dizer o tipo de emoção que existe. Tristeza, alegria, raiva. Isso é uma dissertação de mestrado, foi publicado numa conferência importante, a CM Multimídia,
E é um problema muito difícil, porque você tem que trabalhar, é independente da língua, tanto faz. A fala pode estar em qualquer língua. Português, inglês, francês, tupi, guarani, alemão, chinês, qualquer coisa. Depende. E tem diferença na espontaneidade da fala, condições de gravação, tipos de emoções, né? Então, isso, por exemplo, é importante para você lidar com saúde mental, traçar perfis psicológicos ou psiquiátricos por meio de emoções. Nós estamos trabalhando nisso também a partir de imagem, ajudando no caso dor crônica, que é um problema difícil de diagnóstico difícil. Então, por que é independente da língua? Porque a gente trabalha com a frequência do som. Tá? Então, você a cada 6 segundos, você consegue determinar o tipo de emoção que está ali por trás, depois de um treinamento, usando dados de treino. Então, para ilustrar, a gente pegou um pedaço do Poderoso Chefão. Ali a gente não usa a imagem, a gente só usa o som. Mas a imagem é para ilustrar o que está acontecendo. É um debate do Al Pacino com o gangster, uma cena muito tensa, envolve o irmão do Al Pacino, que o gangster esbofeteou, e aí tem emoções fluindo ali, como vocês vão ver. Desgosto, né? Goddamn guineas really make me laugh. Pouquinho de I do you a simulação de favor, take felicidade. Freddie when you're having a bad time, and then you try to push me out. É o irmão do Al Pacino You ali. took Freddie because the Corleone family Raiva, bankrolled your desgosto. casino because the Molinari family on the coast guaranteed Pouquinho de you. felicidade We're talking simulada. business. Let's talk business. Yeah, let's talk business, Mike. First of all, you're all done. The Corleone family don't even have that kind of muscle anymore. The Godfather's sick, right? You're getting chased out of New York by Barzini and the other families. What do you think is going on here? You think he can come to my Raiva house and muito take over? forte. I talked to Barzini. I can make a deal with him and still keep my hotel. There's no way to slap my brother around. Oh, no, that's Desgosto, nothing, Mike. medo. Mo didn't mean nothing by that. Simula felicidade. Once in a while, but Mo and me were good friends, right? No, man, we're in a business. I gotta kick asses sometimes to make it run right. We had a little argument Freddie and I, so I had to straighten him out. You straightened my brother. He was banging cocktail waitresses 2 at a time. Players couldn't get a drink at the table. What's wrong with you? Isso dá uma ideia, então, do que a gente é capaz de fazer. A cada 6 segundos só a gente determina. Hoje é possível, por exemplo, a gente pegar a voz de qualquer um de nós, falar 6 segundos e determinar. Eu, infelizmente, tive que cortar várias coisas ilustrando mais isso, por causa do tempo, em respeito ao próximo palestrante. Mas o que ocorre é que as tecnologias digitais vão continuar acelerando, certo? Não tem dúvida. Nós temos problemas com nossas competências, organizações, instituições, métricas que estão atrasadas. Eu tenho vivido isso no dia a dia com grandes corporações, pequenas corporações. Business as usual não vai resolver mais. Entrar nessa não leva a nada. Eu extraí ali uma frase que eu tirei de um artigo sobre óleo e gás. Doing AI no longer is a question of being state of the art or not. It is rather one of make or break. Os conselhos de administração das grandes corporações estão tomando consciência que se não entrarem pesado nisso, vão ser prejudicados, ficar para trás ou perder negócios, ou muitas vezes aconteceu o que ocorreu com a Kodak. Né? Ficou preso no filme. Ela inventou o digital, mas quis preservar o grande negócio do momento dela e morreu. Isso vai acontecer se quem não abraçar a IA. Okay? Isso é pessoal também, tá? Tem que prestar atenção. Muito bem.
Isso aí é uma fala do Eric Brynjolfsson numa conferência sobre Machine Learning, né? International Joint Conference on Learning, acho que é International Conference on Learning Representation, se não me engano, que ele disse que nós temos que reinventar nossas habilidades, organização, instituições, métricas, para acompanhar a aceleração da tecnologia. Segundo ele, os próximos 10 anos podem ser os 10 melhores anos já vistos no planeta, ou os 10 piores. Porque você pode usar IA para viés, para coisa ruim, do mesmo modo que você pode usar para coisa boa. Okay? Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Agradeço, não precisava ter saído fora aqui. Obrigado. Abrir para pergunta. Muito bem, vamos lá. O seguinte, sobre a questão de reconhecimento de emoções que pode ter de acordo com o inteligência artificial e com as frentes. Aí eu pergunto o seguinte, existe, principalmente analisando a questão da taxa vestível e que pode associar o nome da inteligência artificial. Será que existe alguma tecnologia assistiva nessa linha para ajudar pessoas com autismo ou alguma dificuldade cognitiva e não conseguem reconhecer emoções constantemente no trabalho de recuperação dela? Eu cortei toda uma parte relacionada à demência. Tem vários trabalhos que a gente tem feito com Alzheimer e outros tipos de demência na linha do que você perguntou. Claro que pode. A gente pode treinar modelos com o objetivo de fazer uma predição. O que vai acontecer com a pessoa? Qual é a probabilidade de adquirir Alzheimer, converter para Alzheimer em 1 ano, 2 anos, 4 anos? A gente pega, existem coleções muito preciosas, tem uma de 10 anos de estudo, já está com 13 agora, 560 pacientes, que tem um grupo com demência, Alzheimer já, um grupo perto de 100 pessoas, um grupo com cognição normal, completamente normal, 100 e poucas pessoas, e um grupo de 361 pessoas com algum sintoma cognitivo leve, que é o que você falou. Tem algum sinal, certo? O Alzheimer é tão complexo, multifacetado, não tem nenhuma droga dos últimos 15, 20 anos, nada, que é dificílimo o problema. Nós estamos com um resultado muito importante e interessante nessa coleção, que a gente é capaz de predizer pessoas com sintoma cognitivo leve, tem algum sintoma, mas não tem um Alzheimer. Às vezes a pessoa tem uma condição dessa, tem um acidente de automóvel, bate a cabeça, parece o Alzheimer. É realmente difícil de prever. Mas a gente treina modelos, a gente é capaz de dizer a probabilidade de uma pessoa com algum sintoma cognitivo converter para Alzheimer com 1 ano, com 2 anos, com 4. E tem explicação da classificação. No primeiro ano, o que leva à conversão é inflamação. O organismo tenta lutar contra a beta-amiloide e tal, que são 2 proteínas que depositam no cérebro e danificam o cérebro. É muito parecido, as demências têm características parecidas, né? Parkinson e assim por diante. A gente está trabalhando muito forte nisso com Paulo Caramelli, que é top em demência na Faculdade de Medicina. Sem dúvida, tem avanços incríveis, né? Dá uma perspectiva boa de, pelo menos, você antecipar, dar probabilidade de que pode haver uma conversão para piora nesse caso. Okay? Não, mas no contrário, a pessoa autista tem dificuldade de reconhecer emoções das pessoas que convivem com ela, possivelmente de computação. A gente já essa tecnologia assistiva, que você tem uma computação vestível, por exemplo, e permitisse a ela, usando diretamente o livro, saber se o interlocutor está triste com ela, se tem irônico com ela, algo do tipo. Olha, provavelmente a resposta é sim, mas a minha resposta eu não sei te responder, porque eu não conheço o problema. Mas eu não sei se o professor Adriano, não sei se está aí, já viu alguma coisa. Está aí o Adriano? Eu tinha visto ele por aqui.
Ah, tá lá. Você entendeu a pergunta? Quer dizer, ao contrário, o autista quer saber, informar para o autista a emoção envolvida ali quando ele interage com alguém. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não, acho que a gente já viu essa pesquisa. Tem uma outra aluna, ela não está aqui, eu até pensei que fosse ela que perguntou isso, mas sim, isso é um dos temas que a gente busca estudar. Tá. Então, o professor Guilherme está trabalhando nisso. Pode conversar com ele. Está lá no final. Você é médica? Não, sou de computação. Ah, Me interessa muito essa questão de saúde. tá bom, tá bom. Tem tempo para mais alguma? Porque em respeito ao próximo, isso não atrapalha. Agradeço novamente.